Brasil. A resistência à ditadura e a redemocratização. A estratégia da luta armada foi a forma mais radical de combater o regime militar, mas não foi a única nem a mais capaz de atrair atenção e conquistar o apoio da sociedade brasileira. Entidades estudantis, operários e artistas também lutaram pela mesma causa, manifestando, com seus próprios métodos, o repúdio ao governo ditatorial e o anseio por democracia. Assim que tomaram o poder, em 1964, os militares promoveram intervenções nos sindicatos, criaram leis para impedir a organização dos trabalhadores e procuraram atrair lideranças sindicais para o campo do governo. Por meio de acordos com esses líderes, a ditadura visava controlar o movimento sindical. Em 1968, no entanto, metalúrgicos de Contagem, em Minas Gerais, e de Osasco, em São Paulo, mostraram que era possível abrir uma brecha no sistema. Em abril, operários de Contagem paralisaram o trabalho por uma semana, reivindicando melhores salários e liberdades civis e políticas. A repressão foi violenta. Polícia e exército ocuparam as ruas, tomaram as fábricas e proibiram as manifestações operárias. Em julho, inspirados no exemplo dos operários mineiros, metalúrgicos de Osasco cruzaram os braços e ocuparam as instalações de 3 fábricas. A repressão foi ainda mais violenta, com a desocupação armada das fábricas e dezenas de prisões. O movimento estudantil. Em abril de 1964, o prédio da União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, foi incendiado. Nele funcionava o Centro Popular de Cultura, do qual participavam artistas e estudantes que levavam o teatro, a música, o cinema e a literatura a escolas, universidades, fábricas, favelas e sindicatos. Muitas produções artísticas do CPC tinham como tema a realidade social do país. Com a implantação da ditadura, a Uni foi colocada na ilegalidade. Apesar disso, os estudantes continuaram se organizando na clandestinidade e realizando congressos anuais para eleger seus representantes, discutir os problemas da educação no país e definir formas de luta. O último congresso clandestino da Uni aconteceu em 1968, no município de Ibiúna, no interior de São Paulo. Descobertos pela polícia, mais de 700 estudantes foram presos. Depois disso, a repressão do governo militar ao movimento estudantil se intensificou. Muitos estudantes foram presos e mortos pela ditadura, e alguns tiveram de deixar o país. Cantando a revolução, muitos compositores e cantores fizeram de sua arte uma forma de protesto contra a opressão e a violência da ditadura. As músicas de protesto abordavam problemas sociais, econômicos e políticos e expressavam o ideal de construir uma sociedade igualitária e democrática. Um dos principais artistas do período foi o cantor e compositor paraibano Geraldo Vandré. Em 1968, Vandré lançou o disco Canto Geral, o quarto de sua carreira, considerado um dos discos mais contundentes de crítica à ditadura militar, pois boa parte de suas letras trata do cotidiano do povo brasileiro, como a canção Ventania. No mesmo ano, Vandré compôs a canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores e apresentou no 3 Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro. A canção, que conquistou o 2º lugar, acabou se transformando em um hino de resistência à ditadura. Por causa disso, ela foi censurada pelo governo, e Vandré teve de deixar o país. Outro artista que se destacou pelas canções de protesto foi Chico Buarque. Também ligado aos festivais das décadas de 1960 e 1970. Suas composições ficaram marcadas por driblarem a censura prévia imposta pelo governo com o uso de letras de duplo sentido. O teatro. A cena teatral do período também produziu espetáculos que criticavam as injustiças sociais e exaltavam a luta contra a ditadura. Grupos teatrais, como o Teatro de Arena e o Teatro Oficina, realizaram montagens que defendiam a liberdade na política e nos costumes. As peças estimulavam o espectador a misturar-se aos atores e a participar da ação. Em 1965, o Teatro de Arena apresentou Arena Conta Zumbi, sobre a saga dos quilombolas do Brasil colonial em sua luta contra a escravidão. A peça, ao denunciar o nosso passado escravocrata, remetia à opressão social e política daquele momento, criticando, sutilmente, o regime militar. Os atores iniciavam a peça com a seguinte frase: o elenco dedica a obra a todos os homens e mulheres que morreram e morrem na luta pela liberdade. O cinema novo. Na década de 1950, um grupo de jovens cineastas iniciou um movimento que combatia o predomínio da produção industrial de filmes inspirados no cinema estadunidense. Esse movimento,
que ficou conhecido como Cinema Novo. Defendia a produção, a baixo custo, de filmes que abordassem criticamente os problemas do Brasil, além de se preocupar em renovar a estética do cinema nacional. Com uma linguagem cinematográfica inovadora, o Cinema Novo obteve reconhecimento de público e de crítica, e vários filmes do movimento foram premiados em festivais internacionais. Como os cineastas dessa nova estética atuavam à margem do circuito industrial do cinema, eles conseguiram, na medida do possível, furar o bloqueio da censura e da repressão. Com poucos recursos técnicos e utilizando a miséria do povo como pano de fundo para suas histórias, os cineastas Glauber Rocha, Com Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964, Nelson Pereira dos Santos, com a adaptação para o cinema do romance Vidas Secas, 1969, de Graciliano Ramos, e o moçambicano Rui Guerra, com Os Fuzis, 1964, marcaram o ponto alto do movimento. Partindo de uma redefinição do que seria a cultura popular e de uma associação entre os conceitos de popular e de identidade nacional, o Cinema Novo não se limitou a realizar filmes, mas também a desenvolver uma literatura sobre cinema, iniciando um processo de recuperação e interpretação do passado cinematográfico brasileiro. Em outras palavras, os cineastas do chamado Cinema Novo não apenas filmavam, mas teorizavam sobre o cinema, com ênfase no cinema latino-americano e brasileiro em particular. Neste sentido, o resgate das práticas e representações populares tinha uma dupla função para o cinema. Era imprescindível para que o cinema aqui produzido pudesse ser chamado de cinema nacional e atuava como forma de recuperação de uma memória popular de resistência política maciça centrada no país, de produtos culturais estrangeiros e particularmente norte-americanos. Os movimentos negros e populares na ditadura. A luta dos afrodescendentes brasileiros contra a discriminação racial e por mais direitos sociais iniciou-se bem antes da ditadura, mas, durante esse período, os movimentos negros atuaram significativamente também na resistência ao regime. A ditadura reprimiu os movimentos negros, que se organizavam basicamente em duas frentes de luta, no campo cultural e no campo político. Valorizar a cultura afro-brasileira e combater o racismo eram os objetivos de grupos como o Bloco Eleaie, surgido na cidade de Salvador, na Bahia, e que continua até hoje bastante ativo. No campo político, vale ressaltar a ação dos operários por melhores condições de trabalho e a criação do Movimento Negro Unificado, no final da década de 1970, na cidade de São Paulo. Esse movimento aglutinou diversos grupos na luta pela igualdade étnico-racial no Brasil. Nas áreas rurais, na década de 1970, muitas comunidades formadas por quilombolas e camponeses foram expulsas das terras onde viviam, em decorrência da construção de barragens, usinas e estradas e da exploração mineral e agropecuária. A ação desenvolvimentista do Estado brasileiro não ofereceu garantias às populações dessas regiões. Consequentemente, muitos movimentos sociais começaram a ser organizados no campo para lutar por direitos, pelo reconhecimento das terras e modos de vida dessas populações, como também contra as desigualdades e a violência que até hoje atingem diversas comunidades. As pressões e as mobilizações dos movimentos negros do fim da década de 1970 culminaram na incorporação de algumas reivindicações fundamentais para as comunidades negras na Constituição de 1988. No documento, a prática do racismo passou a ser considerada crime, e, além disso, as comunidades tradicionais passaram a ser reconhecidas como quilombolas, isto é, como remanescentes de quilombos e com direito à propriedade das terras que historicamente ocupam. Apesar do avanço alcançado, ainda hoje as terras quilombolas não foram reconhecidas em sua totalidade e muitas práticas previstas não saíram do papel. Os indígenas na ditadura. Você sabia que, além de estudantes, intelectuais, políticos, artistas e ativistas sindicais, os indígenas também foram alvo da repressão e da violência dos governos militares? Recentes investigações revelaram que ao menos 8.350 indígenas foram mortos, presos, torturados ou expulsos de seus territórios entre 1964 e 1985. Em 1969, por exemplo, os militares fundaram, no estado de Minas Gerais, o Centro de Reeducação Indígena Krenak. Indígenas de diferentes etnias, como os Axaninca, os Krenak, os Caingangue e os Guarani, foram enviados a esse local sob a alegação de consumir álcool, sair de sua área tribal, carregar arco e flecha,
brigar e até mesmo promover atos descritos como vadiagem. Lá, eles eram forçados a realizar diversos trabalhos braçais, recebiam pouca alimentação, eram proibidos de se comunicar em sua língua e eram submetidos a torturas e espancamentos. Muitos nunca retornaram às suas comunidades e foram declarados desaparecidos. Além disso, com o apoio dos militares, vários indígenas foram mortos e removidos de seus territórios. Os Suamiri-Atuari, que habitavam uma área na divisa dos estados do Amazonas e de Roraima, por exemplo, foram massacrados e suas terras foram afetadas pela abertura de rodovias e pela construção de hidrelétrica de Balbina. O governo militar ainda financiou atividades agropecuárias e obras de infraestrutura no território desse povo. Outro exemplo são os Acrati-KTG, no Pará, expulsos de suas terras por causa da construção da usina de Tucuruí. Durante o governo de Médici, muitas lideranças indígenas e pessoas que apoiavam a sua causa foram investigadas, perseguidas e até mesmo assassinadas. Organismos como a União das Nações Indígenas e o Conselho Indigenista Missionário foram acusados de promover atividades subversivas e comunistas. Apesar da violência e da repressão, os movimentos indígenas resistiram e tiveram um papel fundamental na definição do texto da Constituição de 1988, que reconheceu a organização social, os costumes, as línguas, as tradições e as crenças indígenas e o direito desses povos às terras que tradicionalmente ocupam.